Bem-vindos a mais um episódio de No Jardim, a minha série onde eu convido pessoas especiais, pacientes, a conversarem um pouco sobre como é ser mulher. E hoje eu tenho aqui, todas são especiais, é claro, mas uma pessoa que literalmente cresceu comigo, uma pessoa que me acompanhou em todas as fases, e não é minha mãe, que a gente já gravou com ela, mas eu espero que vocês gostem porque vai ter muita coisa legal. E hoje a minha convidada de honra é a Raíssa. A Raíssa, vocês já devem ter visto muito ela no meu Instagram, né? Nós crescemos Verdade. juntas, somos melhores amigas desde os 4, 5, 7 7 anos, anos. Eu 7 sempre anos. confundo, desde os É. 7 anos. E crescemos, escolhemos a mesma profissão, escolhemos a mesma especialização e hoje a gente divide mais do que uma vida, Sim. uma amizade, famílias muito próximas, uma profissão também. Bem-vinda, amiga! Obrigada por me receber, tô super feliz de estar aqui, e eu acho que essa série é muito a sua cara. Tenho certeza que as pacientes vão gostar muito, quem estiver vendo, porque você é essa pessoa que recebe a gente, que gosta do café, do bolinho. A gente cresceu em Minas Gerais, Foi. acho legal falar isso, porque hoje em dia quem olha, né, em São Paulo fala: "Nossa, deve ser", Estranho. exatamente, deve ser assim. E você é essa pessoa receptiva que eu conheço desde os 7 anos, então 23 anos de amizade É já. muito tempo, É muito é tempo. muito E tempo. é legal porque eu tô aqui de testemunha, se você falar mentira, a gente já vai Esse pegar na episódio não hora. dá pra se fazer de nada, Não, não é o dá. mais real de todos. É verdade. Mas eu acho que mais do que isso, a gente se viu crescer e amadurecer não só na profissão, mas na vida. Então, assim, as primeiras ruguinhas eu estava lá, tendo as minhas também. Os primeiros procedimentos, tudo que a gente, foi descobrindo, eu acho, ao longo da nossa vida, foi muito juntas, né, todas Sim, as fases a gente passou por isso juntas. exatamente. Então é um prazer estar aqui e eu tenho certeza que vai ser um episódio muito legal. Ai, amiga, muito obrigada. E eu acho que o mais legal é isso, né, nós crescemos juntas e manter uma amizade hoje em dia de 23 anos é para poucas pessoas, então não é uma coisa tão simples. E uma das coisas, entre várias, que eu acho que possibilitou que a gente mantivesse essa amizade, primeiro, o carinho, né, o É, amor que a gente ama pela outra, a identificação de jeito, de tudo, dos gostos pessoais, mas nós também temos muitas diferenças. E a gente se viu em muitas fases diferentes, né. Então, vivendo momentos muito distintos, a gente sempre esteve ali uma com a outra. E nós também vivemos muitos momentos em relação à beleza, a tendências, né, no mundo fora da profissão, dentro da profissão também. E o que que você acha que mais mudou de quando a gente era mais nova para hoje? Até eu até brinco, gente, que a Raíssa, ela é a mesma cara que ela tem hoje, é verdade. ela tinha aos 20, ela tinha aos 15, aos 7 e Eu beleza. nasci assim, Ela né. nasceu com a mesma É cara, então verdade. assim, ela não mudou. Eu, graças a Deus, já mudei muito. Melhorei É bastante. verdade. Não, a Isadora de tempos em tempos teve que trocar o passaporte, né, trocar o RG, mas pra Graças a melhor. Deus, pra melhor, É. graças a E aí Deus. você pensa, envelhecer é ruim? Depende, né, Depende, pra eu nunca você. fui tão feliz. Exatamente. E pra mim foi mais sobre manter, não Sim, perder o que a carinha que eu sempre tive, o que eu já tinha antes. Então dá pra gente ver que diferentes pessoas precisam de cuidados e procedimentos diferentes ao longo da vida, né, não tem exatamente. receita de bolo. E na minha opinião, o amadurecimento da mulher, das fases da vida da mulher, geram muito mais beleza. Então, Ah, sim. eu me vendo hoje aos 29, eu me acho muito mais bonita do que aos 25, do que aos 20, Ah, porque eu mas fui você tá mesmo, tá obrigada, maravilhosa. E amiga, vai você sabe continuar, né. bem. Então eu me vejo muito dessa Sim. forma, por uma questão natural do processo de envelhecimento, que o nosso corpo vai mudando, as estruturas vão todas se modificando, mas também pelos cuidados que eu escolhi fazer, e É, os cuidados certos. E nós, trabalhando nessa área de dermatologia, da área de estética, a gente é muito fácil a gente se perder, né, a gente tem acesso a praticamente tudo, se a é. gente quiser a gente faz um tratamento por dia, um laser por semana. Como que é isso para você? Para você não se perder dentro de todo esse acesso que nós temos? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante você gostar de quem você é. Então, se você olha no espelho e se enxerga, se realmente, celebra, você olha aquela imagem e pensa: "Eu sou bonita do jeito que eu sou, com as características da minha família, que o meu pai, minha mãe, meus avós trouxeram para mim". Então não é sobre ser a pessoa mais bonita no ambiente, competir com supermodelos, ou estar dentro daquele padrão de beleza que a gente é ensinado que se você estiver fora você não é bonito. Sim. É muito sobre a gente ter aquela versão da beleza que está em nós mesmos. Porque uma coisa que eu digo muito no consultório é justamente isso.
nunca vai haver uma forma mais bonita do que você mesma. Eu não Sim, consigo transformar você e você olhar no espelho e não se reconhecer e você achar aquilo bonito. Então, exatamente. por mais que a gente consiga mudar bastante coisa, como o seu caso, que você foi se aprimorando, sempre foi o seu rostinho, Sim. nada foi A essência se drástico. manteve a mesma, né. Exatamente. Então, foram mudanças que foram acontecendo ao longo dos anos, muito naturalmente. E no meu caso, que eu mudei muito pouco, mas eu mantive o meu rosto, foi muito Isso porque eu também é uma tinha coisa essa muito consciência. positiva, né. Sim. Sim, e eu acho Porque que seria é muito fácil você se perder e transformar o seu rosto em algo que não é o seu, né. exato. E para mim, mesmo tendo acesso a todos os tratamentos, eu priorizo tratamentos que vão manter essa identidade. Porque quando você se enxerga como você é e você gosta do que você vê, você não quer mudar. Então, assim, o que Deus faz perfeito, a gente não muda, a gente A vai gente manter. melhora. É, é assim, claro que tem coisas que incomodam que a gente tem sim que Sim, intervir se aquilo está afetando a autoestima da pessoa. Mas eu acho que não dá pra gente ser escravo dos padrões que a exatamente, gente vê hoje em dia, porque aí você vai criar aquele rosto padronizado, todo mundo exatamente. igual, ninguém se reconhece mais e não é uma coisa sustentável a longo prazo. Porque você depende de procedimentos muito invasivos, ou às vezes grandes volumes, né, de preenchedor, de outras coisas, que vão acabando descaracterizando a pessoa. E ela se perde porque não tem como você se achar bonito, se você Exatamente. é outra pessoa. É muito melhor você honrar a sua família, sua identidade e manter o resultado ao longo dos anos. Perfeito. E o que eu vejo muito nessas pessoas que tendem a exagerar nos procedimentos, a fugir um pouco dessa naturalidade, eu acho que a pessoa acaba se perdendo como um todo. Eu acho que é É, difícil você se perder em uma área e não se perder em outras naturalmente. Então, uma coisa que a gente sempre, né, abominou foi justamente essa padronização dos procedimentos, essa padronização da beleza. A minha beleza é uma beleza completamente diferente da sua e é exato. completamente diferente de outras pessoas. A gente estava até conversando sobre isso antes de descer para cá, de um caso de uma atriz que fez uma cirurgia e que tirou justamente a característica que era mais bonita dela, né, um olhar marcante, um olhar sensual, um olhar delicado. Então, às vezes a gente faz intervenções que tiram aquela característica que era justamente o que mais valorizava a nossa beleza. É, E em relação a essa questão da gente ter muito acesso e se perder, eu acho que isso vai muito de acordo com o nosso senso estético. com Se você certeza. tem um senso estético, esse senso estético ele vai ser respeitado independentemente do acesso que você tenha. Então É. a gente tem ali todos os preenchimentos, todos os Laser, lasers, tudo, tudo. sim. Se a gente quisesse, a gente poderia estar toda montada. E graças a Deus não estamos. Não estamos. Então eu acho que é muito Sim. isso, o senso estético que nós temos é algo que vai nos acompanhar em tudo na nossa vida. Até porque eu acho que quando você escolhe um profissional, por exemplo, o seu paciente, quando ele olha pra você, ele já sabe o que você acha bonito, pela maneira com que você, se porta com ele, pelos lugares que você gosta de ir, o seu relacionamento com as outras pessoas. Então a beleza não é também o físico. Eu acho que o que torna a pessoa bonita é a elegância que ela tem, a educação que ela tem com as outras pessoas, é um conjunto. Então Exatamente. você passa muito isso. Você passa essa sensação de acolhimento, essa pessoa que é muito bonita por dentro e por fora. E o seu senso estético, ele não é só o que você acha bonito esteticamente, mas o belo é o filme que você vê, é a roupa que você veste, é o jeito que você trata a sua família. Isso vai criando seu senso estético. Exato. Porque às vezes a gente acha que senso estético é uma coisa que dá pra ser criada, né, de um dia Construída. pra noite. E não é assim, é uma coisa que naturalmente, com a sua criação, com as suas vivências, você E vai com tudo criando. aquilo que você é exposto também, né, ao longo da sua Sim, vida. é assim, é questão de referência. É. Então são as referências que você tem do mundo que vão montando aquele senso estético. Por isso que cada um tem o seu, e o ideal é que o paciente olhe e se identifique com o seu senso estético, porque aí não vai ter frustração. Tem muita paciente que às vezes quer um resultado que acha bonito que você não acha, e aí Sim, não tem como o tratamento dar certo. exatamente. Tem que estar sempre muito alinhado. Mas eu acho que o que você estava falando sobre as atrizes, de mudar, é muito até onde vale a pena buscar o rejuvenescimento a qualquer A custo. qualquer custo, Então, sim. assim, nesse caso a gente está falando de um lifting, né, uma cirurgia, um procedimento um pouco mais invasivo, que tem a sua indicação, que muitas vezes é a melhor opção terapêutica que a gente tem. Uhum. Então, a depender da pessoa, é o que mais vai rejuvenescer, é o que mais vai dar resultado. Só que, por outro lado, a gente está falando de uma paciente relativamente jovem, Sim, que tinha um rosto que ainda não tinha, né, tanta queda, nada disso, e em busca desse rejuvenescimento abrupto, de um resultado muito mais imediato, acabou se descaracterizando. exato. Então eu acho que a gente tem que pesar, né, a gente tem que também ter esse senso de falar para o paciente: "Não vai Não. fazer".
Eu acho que isso é mais E o importante nosso não do que valoriza qualquer coisa. muito a relação que nós temos com o É. paciente. E aí ele vai começar a confiar, porque ele vai ver que você não tá ali para fazer tratamentos indiscriminadamente ou só porque ele pediu, porque você tem que fazer o tratamento com o que condiz com a sua essência e o seu olhar estético. Então também é sobre falar não e falar: "Não vai fazer isso, você não precisa, se quiser fazer, não vai ser na minha mão", sabe. Exato. O não, ele é uma palavra muito poderosa. Na É, nossa área, a gente só vê sim, sim, sim. Mais, né. é, E quando a gente fala um não, eu acho que isso, pode trazer muito mais resultado e protege muito mais o nosso paciente. é. E para mim, hoje a gente está aqui no jardim, né, gravando esse episódio, e uma coisa que eu vejo muito, na minha opinião, isso é uma opinião minha, o belo ele é incontestável. Então É, o nosso olho, naturalmente, ele sabe o que é belo. O nosso cérebro, ele identifica padrões estéticos e identifica aquilo como belo. Então, seja uma flor, seja uma árvore na natureza, uma paisagem bonita, não tem como você olhar uma paisagem bonita, não vai ter discordância de uma pessoa falar que isso é bonito e outra não concordar. Claro que sempre pode ter, mas no geral o belo ele é incontestável. E as nossas feições, o nosso rosto, a arquitetura do nosso rosto, ela mostra isso também. Inconscientemente, o nosso cérebro identifica esses padrões e reconhece. Então, a beleza, ela tende à naturalidade. E se a gente é. foge desse padrão da naturalidade, a gente está fugindo desse padrão do E eu belo. acho que uma discussão que é interessante também, até pegando essa deixa, é como que no Brasil, principalmente, eu vejo muito isso, a gente tem uma tendência a masculinizar o rosto das mulheres, né. É verdade. Porque o que você colocou é uma coisa interessante, que é o belo é incontestável. E aí, a partir disso, começaram a surgir proporções áureas e linhas e coisas que a gente começou a respeitar como se aquilo fosse uma receita de bolo. Exato. Mas muitas vezes o que a gente tem que fazer é respeitar a naturalidade e o belo dentro daquele rosto, para aquela paciente. Não é uma conta matemática. Exato, porque às vezes a gente começa a querer padronizar muito as coisas e não tem como sair uma coisa bonita daquilo ali, porque você acaba não respeitando a individualidade de cada um. Então, um rosto muito quadrado, com muita mandíbula para uma mulher, não é uma coisa bonita. É. É um senso que acabou se tornando comum, aqui no Brasil principalmente, mas se você pega ali ao longo de anos, de gerações, essa Não é não é a natural. beleza naturalmente, exato, da mulher. Salvo, é claro, se você já nasceu com aquela estrutura óssea, que é linda, não tem problema nenhum. Mas o que eu acho é você tentar empurrar esse padrão estético em uma pessoa que já é bonita. Sim. Em uma pessoa que não precisa daquele rosto quadrado, de modificar nada. E é muito mais importante a gente enxergar isso e mostrar isso para paciente do que a gente querer ficar entrando em modas, né? Sim. Porque eu acho que na dermatologia a gente tem muito isso. Muito. Cada Muitos hora protocolos com nomes próprios. meu Deus. Gente, isso. Porque eu acho que, Não dá. assim, não existe protocolo exclusivo. Vamos Sim. começar assim, né, a gente Aliás, estava se você falando isso. precisa pensar em um protocolo exclusivo, você já está atendendo errado. E Você já outra, errou desde o começo. o que a medicina de verdade, gente, é uma ciência a medicina, tá? E a Ou ciência não seja, é exata. exato, a ciência ela é baseada em métodos científicos, isso é indiscutível. A gente faz ciência com estudos, com metodologia. Então, o que só uma pessoa descobriu, tá errado. Sim. Porque o que funciona de verdade todo mundo sabe. mundo sabe. Tá bem documentado, tá bem estudado. O que ainda está sendo estudado, a gente não testa em paciente, a gente espera. E eu acho interessante porque essa visão também sobre o excesso de procedimentos é muito essa corrida dos profissionais de quererem, tem um protocolo novo, tá à frente, porque se o meu vizinho tá fazendo 10.000 injetáveis que nem tem Anvisa, eu vou fazer também, senão eu vou ser desatualizado. E na verdade, a ciência de verdade está em você não fazer enquanto aquilo não tem comprovação, enquanto aquilo não tem benefício de verdade, Perfeito. não é? E o que eu acho muito importante é que nós temos o papel de educar os nossos pacientes. É. Porque se a gente não educa, quem vai educar? O Instagram, o TikTok, a mídia, a blogueira, É. com todo respeito ao trabalho delas, mas a Sim. blogueira, hoje em dia, ela tem uma voz muito maior do que médicos, em temas que são relacionados à saúde. Então eu acho que cada um tem que educar o seu público naquela área que lhe é condizente. Então, o É. nosso papel como médico é educar os nossos pacientes. Então, educar que nem tudo é para todo mundo. Educar que cada paciente precisa de algo realmente específico para ele e que aquilo não necessariamente vai ser um tratamento pronto, individualizado, É. mas sim baseado nas necessidades dele. E falando agora para o lado positivo, né, das tecnologias, quando tudo isso é feito com naturalidade,
o envelhecimento ele vai acontecer de qualquer forma, a gente nunca vai parar o envelhecimento, mas a gente vai modulando o envelhecimento, e o que é bonito é aquele rosto, a cada década, que ele seja condizente com aquela década de vida da pessoa, Sim. e não que ele tenda a parecer uma década a menos, 2 décadas a menos, essa não é a ideia, porque senão existe uma discrepância muito grande entre personalidade, rosto, a maneira como a pessoa se porta, então a nossa ideia não é apagar todas as rugas, né, a Não. gente não quer apagar todas elas. Até porque é impossível, É né? impossível. Quem vende que isso é possível é para venda, é para marketing, não tá sendo Exatamente. uma pessoa real, porque as rugas elas fazem parte da nossa história, do envelhecimento. E por mais que hoje em dia se fale muito em medicina regenerativa, não há nada que realmente regenere, né? Que Sim, pegue a sua célula e comprovadamente reverta a idade biológica dela. A gente ainda não isso tem não isso. existe. Então a gente consegue sim melhorar a textura da pele, a gente consegue, como você falou muito bem, modular o envelhecimento, mas não é para parar Não é relógio. para Não é parar a roda relógio. do tempo, né, você aperta lá, volta 20 anos. Exatamente. Até porque você queria voltar 20 anos Deus me atrás? livre, Deus me Porque livre. eu também não queria. Eu não queria. Então, faz parte a gente ter um rosto de 30 anos hoje, E cada com a história que a gente fase tem, né. exatamente, cada fase ela vai ter o seu momento mais alto, cada fase vai ter a sua importância na nossa vida. É, Eu falo, não gostaria de voltar para os meus 20 anos, mas foi uma fase muito importante em que aquela beleza que eu tinha fazia sentido. sim. Hoje, aos quase 30, essa beleza faz muito sentido e Quase depois 30, Isadora. quase eu Pode não considerar você que tem 30. 30, eu não, eu tenho Uns quase. meses já. É quase, ainda não é? É, Também aproveite não. os últimos Eu ainda minutos tô nos antes 20. antes dos 30 Eu anos. ainda estou bem paradinha nos 20. Quem sabe no próximo vídeo isso já mude. É verdade. Mas então, assim, existe a beleza na nossa idade e não só a beleza física, mas em tudo que a gente constrói. Então são Sim. momentos diferentes, agora a gente está num momento de consolidação profissional principalmente, a gente já passou por tantos outros, né, nossa, só Deus sabe o que que a gente já passou. É, Mas agora uma fase mais profissional, na próxima década, talvez uma fase mais focada na construção de uma família, depois na finalização, na consolidação também de um negócio, de né, de tudo uma que a gente clínica, de tudo que a gente construiu, né. construiu, e cada É. beleza ela vai refletir isso. Então o que eu acho muito legal é que nós compartilhamos muito, às vezes a gente discute algumas coisas, mas no Que final faz parte, que faz né. parte. E É, o dia é. que a gente parar de discutir no bom sentido, né, Sim. de Acho que é apresentar trocar experiências, trocar pontos de experiência, vista. apresentar É, opiniões, ideias é. diferentes, então tudo isso realmente faz muita Sim, diferença. mas a índole das 2 É a e o mesma. aquele senso estético e o respeito, eu acho, pelo paciente é o que prevalece. É. E uma coisa que eu acho muito interessante até de falar sobre isso, do processo de envelhecimento, é que quando você é nova, então você tá ali nos seus 18, 20 anos, gente, você não tem uma ruga, você Sim. não tem nada, então é óbvio que aquilo não vai te incomodar, você não vai começar a pensar em fazer procedimento. Nessa fase, é cuidado com a pele, é protetor solar, é uma Evitar ficar rotina esturricado lá no skincare. sol. É, que era uma coisa que a Isadora adorava, tá. Adorava tomar Mas eu sol. me curei, É, verdade. Hoje em eu me curei, eu já dia, sou ela tá neurótica. curada. Hoje em dia, ela é assim, uma da não pega sol por nada, tem um Nada, cuidado louca, absurdo. neurótica. Mas, são fases, São né, quando fases. você é jovem, você não tá Você é pensando meio ali na mancha de sol. inconsequente, mancha, que Vai, mancha gente, olha imagina. essa pele, né, de 15 anos. Exato. Então eu acho que é mais essa conscientização de Sim, que, mesmo tendo seus 18, 20 anos, o cuidado começa ali naquela idade. Você exato. tem que passar o protetor, ter aquela rotina de cuidado certinho. Mas conforme a gente vai envelhecendo, parece que é de um dia para o outro que a maquiagem começa a craquelar. Foi. Bateu 28, aí Aham. 27, eu falei: "Gente, É, alguma coisa aconteceu aqui". é. Você O que que começa você a falar: percebeu "Gente, meu primeiro? corretivo, quando que Ele ele não tá parou de tão bom. funcionar?" O que que você Entendeu? percebeu primeiro, como primeiro sinal de envelhecimento? Não, você sabe responder isso? Eu sei, eu só não tô fingindo que eu não sei pra É, você contar pra ele. porque assim, a luta da minha Eu sei que sou vida. eu que cuido. Exato. A luta da minha vida é pé de galinha, flacidez em pálpebra. Eu olho pro meu pai, olha, se ele assistir esse vídeo, ele vai comentar lá que ele tá ótimo. Mas, gente, a minha família inteira fez blefaroplastia, a minha família inteira precisou da cirurgia para reparar a flacidez na pálpebra. Sim. E todo mundo com muito pé de galinha. Isso é uma coisa que é do nosso rosto, é da nossa genética. E foi uma das primeiras coisas, que é uma coisa que eu vejo hoje na minha irmã,
que tá ali com seus 20 e poucos anos e chegou um momento que você, cuidando de mim, me deixou com uma pálpebra melhor Melhor. do que a minha irmã de 20 anos. Olha. Então, é realmente esse cuidado, quando começa a aparecer, você começa a intervir. Óbvio que não é como uma cirurgia, num Sim. paciente com seus 20 e poucos anos, mas você tem lasers hoje em dia para essa queixa específica, você tem tecnologias que você consegue fazer isso, às vezes até sem procedimentos injetáveis, tudo, você consegue manejar esse envelhecimento nas primeiras fases. Sim. E isso Diferente faz muita diferença, né. Quanto não, antes a total, gente começa o tratamento, muito. não para evitar totalmente, mas para ir tratando, para ir modulando, Sim, né. porque aí você vai chegar lá na frente, você tem uma pele bem cuidada, né, você consegue realmente manejar esse envelhecimento com os anos. Porque é diferente uma paciente que já tá nos seus 60, 70 anos, que às vezes nunca fez um laser, nunca estimulou colágeno, nunca fez nada, e aí a gente vê que a pele é outra, né, Sim. a flacidez é outra. O comportamento da pele, de uma pele que Sim, foi cuidada, que não se expôs muito ao sol, e uma pele que ficou muito no sol, que nunca fez nada, que nunca tratou, é. é completamente diferente. Você comentou sobre essa regeneração, né, que se fala hoje Uhum. em dia. No meu ponto de vista, essa regeneração, ela não é algo que a gente vai fazer retrogradamente, é algo que a gente vai fazer pensando no futuro. Então, quando eu faço esse paralelo de uma pele que nunca se cuidou e que se expôs muito ao sol, hoje a gente sabe que o sol é o pior fator de envelhecimento precoce. É só a gente É. pega a sua avó, tenho certeza que você tem uma avó ou uma tia, que tá com aquele braço todo enrugadinho, cheio de mancha. Levanta a barriguinha dela, coloca o braço dela do lado. A barriguinha vai estar branquinha, uma pele lisinha, uma pele quase que de bebê, que é uma pele que ficou a vida toda coberta do sol. Agora a pele que se expôs, ela envelheceu muito. Então o que eu penso nessa regeneração são mais as nossas atitudes ao longo da vida. Então essa pele que se cuida do sol principalmente e que vai fazendo tratamentos que vão o tempo todo renovando, fazendo uma renovação celular inclusive, vão modulando esse envelhecimento, para mim a regeneração é isso, é você pensar Que é o que a precocemente. gente sabe que tem embasamento hoje em dia, é essa regeneração, né. Exatamente, eu acho assim, ó, eu até pensei nisso agora pensando: "Gente, mas a regeneração ela não é para frente, não é para trás, ela é para frente". É uma decisão que você toma o quanto antes, se você ainda não tomou ainda dá tempo, tá. Mas o É. quanto antes você tomar, melhor essa regeneração será. Então É um esse é o controle de principal. danos, eu acredito, porque envelhecer todo mundo vai. Sim, com certeza, mas você Então, você prefere escolhe envelhecer como, igual a pele né. do braço da avó ou igual a barriguinha? Igual a barriguinha Envelhecer cem por como? cento a gente não vai Não dá. conseguir, mas a gente vai tentar. E é muito interessante como eu acho que nas gerações atuais isso já tá, a mentalidade mudou, sabe. Uhum. Porque quando a gente recebe pacientes Nossa, eu mais vejo muita novas. diferença. A gente com 15 anos, as Uhum. meninas de hoje é um wellness. Eu falo: Exato, "Gente, eu não tinha nada de exato. wellness nessa Mas é que época". também hoje em dia tem mais informação, até Sim. falando a questão, né, da blogueira. Eu sou muito a favor da blogueira no sentido de, espalhar boas Sim, informações. claro. Então, por exemplo, eu recebo muitas influenciadoras no consultório que para informações realmente científicas, com embasamento, elas buscam a minha opinião sempre, Perfeito. mas aquilo que elas aprendem, que elas sabem que dá e funciona para a rotina delas, elas conseguem também influenciar outras pessoas. Claro. Como protetor solar, coisas mais simples, eu acho que elas têm um papel fundamental nisso. Sim. Porque hoje em dia você acaba não vendo a propaganda do protetor solar na TV, ninguém Você mais vê no faz isso. Instagram, Você vê no Instagram, você vê no TikTok, então eu acho que é mas por isso que é fundamental importante que a buscar na informação fonte certa, correta. isso, que a informação certa seja disseminada. Por isso que é legal ter episódios como esse, por exemplo, de pessoas qualificadas espalhando informações, boas informações, Sim. porque hoje em dia é muito difícil. E para o paciente também, ele não é obrigado a saber procurar Não, artigos, saber o que é uma exatamente. revisão sistemática. Então é legal que novas pessoas com boas ideias também falem. E não fique esse barulho que você muitas vezes pensa, nossa, mas o que que funciona, né? Aham. Com tanta coisa, tanto protocolo exclusivo, o que que funciona de verdade? E aí Exatamente. eu acho que esse é o principal intuito nosso, principalmente para as novas gerações. Em meio a tanto barulho, a gente oferecer direcionamento e a gente continuar estudando, para a gente também sempre se atualizar e passar informações verdadeiras para as outras pessoas, né. Exatamente. E esse papel educacional, ele vai vir de todo mundo, né, como eu falei, cada um no seu nicho deve fazer É, esse papel. E se a gente bons profissionais precisam colocar o rosto, né, é. espalharem mais isso, porque os maus também estão Que fazendo. não é fácil, né, porque eu acho que tudo que você faz, você vai ser criticado de alguma forma por alguém aí.
A única forma de você não receber nenhuma crítica é não Não fazer fazer nada, é nada. verdade. Isso não é uma Então, opção pra você nós, tá né. aqui exige muita coragem e eu acho que isso deve ser celebrado. Quem te Sim. conhece tem que falar: "Cara, que legal que a Isa tá fazendo isso. Que legal que é informação de verdade, trazendo histórias reais", porque também é muito fácil você só falar do famoso, É, né, pra exatamente. gerar engajamento, porque as pessoas reais, elas não aparecem tanto com a vida real, com as preocupações reais, com os E a boletos. vida real É isso, é o é que realmente envelhecer, acontece. é não ter tempo para às vezes se cuidar como queria, mas é entender que a gente vai encaixando na nossa vida, porque isso vira prioridade, Sim. né. Então a gente não vai esperar ter 80 anos pra gente olhar no espelho e se preocupar. A gente vai dentro da nossa rotina e das nossas possibilidades, vendo o que a gente pode fazer aos E pouquinhos e encaixando. sempre. Exatamente. Exatamente. Porque não dá você reaplica, por exemplo, protetor de 2 em 2 horas? Não. Eu não reaplico. Não. Porque não dá, Não não dá. existe uma pessoa que tem uma vida que faça essa recomendação que é a correta, né, no máximo na praia, alguma coisa assim. Mas a gente vai adequando essa rotina dentro das nossas Para que a gente não prioridades. pire, né, a ideia não é que você fique doido, fissurado naquilo, deixe de viver, É. deixe de ir à praia. Eu falo muito para as pacientes que têm melasma: "Ah, mas eu preciso deixar de ir à praia?" Claro que não, senão você vai parar de viver, né, se É. você for fugir fundadamente do sol. Mas é o bom senso, são as pequenas escolhas que nós fazemos diariamente que fazem toda a diferença. Uma coisa é você ir à praia, usar filtro solar e não se expor diretamente, outra é você ficar lá estatelada sem filtro solar. Então são pequenas escolhas que vão modulando isso. Tem que escolher suas batalhas, É, gente. Eu eu acho falo muito que isso, escolha suas batalhas, eu escolho as minhas. exato, exato. E a gente tem que viver, né, a gente não vai parar de sorrir, porque vai marcar a toxina botulínica, não vai parar de treinar, porque vai durar menos. A Exato. gente não vai parar de ir à praia, por exemplo, porque tem um melasma. Só que saber que aquilo piora, tentar remediar do jeito que a gente pode, caprichar no protetor, coisas que a gente pode fazer, mas não é uma coisa que a gente tem que fazer enlouquecidamente, priorizando só isso. Isso tem que fazer parte da Da rotina de rotina. forma leve, né. Exatamente. E a minha ideia com a criação desse projeto foi uma coisa muito genuína, foi uma coisa muito natural. E a ideia nunca foi trazer pessoas famosas, pessoas Sim, influentes, foi trazer pessoas reais da minha vida, do meu dia a dia, pessoas que eu admiro. Então sim. você é uma dessas pessoas. Então, e eu também quis trazer histórias diferentes, vertentes diferentes, para que a gente entenda a complexidade da mulher, né? Então, e a complexidade individual de cada um, da vida real de cada um. Então, não só falar sobre procedimento, mas falar sobre o que é ser mulher. Então, da parte de cuidados, da parte espiritual, da parte familiar, de ser mãe, de trabalhar. Então, a gente juntando tudo isso, eu acho que fica muito interessante essa vida real. E o que cada uma dessas convidadas tem a agregar, não só na minha vida, que, nossa, foi maravilhoso a construção desses episódios, mas na vida de quem também está assistindo, que eu tenho certeza que vocês se identificam com muitas das coisas que foram faladas aqui, tanto das partes positivas, as outras não tão positivas. Então, o legal é isso, que a gente cria essa conexão, que as coisas boas sejam faladas, que vocês se sintam ouvidas, sintam que vocês não estão sozinhas também nessas ponderações, nessas dúvidas, e pessoas reais, mulheres reais que eu admiro, que eu amo muito. Ah, foi um prazer estar aqui, obrigada pelo E pra convite. gente finalizar, eu queria que você falasse, se Hum, você fosse dar um conselho para sua irmã, sim, que é mais nova, que é você no passado, vocês que são eu muito dou vários, tá, parecidas, se ela vários. escuta é outra É coisa, outra coisa. é. Mas não só focada no tratamento da pele, mas se você pudesse dar um conselho realmente que hoje você fala: "Talvez se eu tivesse olhado mais pra isso, feito isso diferente, teria mudado a minha vida hoje". Sim, eu acho que para essas pessoas que são mais jovens, então aí a minha irmã, né, com 20 e poucos anos, eu priorizaria o cuidado com a pele como se isso fosse, assim, o meu bote salva-vidas para daqui a alguns anos. Então é assim, faça o básico bem feito. O protetor solar é o mínimo, é o básico bem feito. Se você não tá fazendo isso, você não tá fazendo o mínimo. Sim. E por mais que soe rígido falar isso, é verdade. É É verdade nua e verdade. crua. O básico bem feito, ele vale mais do que uma rotina de 10 milhões de passos, Sim. que eu acho que é o que eu tô vendo muito no consultório, as pessoas quererem usar, assim, 10 sérums de manhã, mas o protetor não Não reaplica reaplica. nenhuma vez no dia, não passa a quantidade adequada. Eu acho que é realmente você priorizar o básico bem feito, o que realmente funciona, e quando você pensar em começar a fazer procedimento, primeiro procure a formação daquela pessoa, procura se você acha aquela pessoa bonita, né, no seu senso estético, Sim. e mais do que isso, eu acho que a índole que tá por trás daquela pessoa vale muito mais do que às vezes uma parede cheia de diploma. Então você tem que se identificar com os valores daquela pessoa. E isso é o que eu quero para minha irmã e para as pacientes jovens que sejam
que tenham bons profissionais na vida e boas pessoas ao redor, porque como tudo na vida, né, a gente caminha, todo mundo que caminha ao nosso lado faz valer a pena, é o que realmente dá sentido nessa vida. Com certeza. Sozinha a gente não constrói nada, a gente não chega a lugar nenhum. E que elas tenham realmente já essa, em meio a tantas informações, pelo menos a informação do básico bem feito e que cheguem bons profissionais e boas pessoas para ajudar elas durante a caminhada toda. Perfeito, excelente, É concordo isso. com tudo. E ao longo desses episódios, eu pedi um conselho específico para cada uma das minhas convidadas, mas eu não dei o meu ainda. Então, puxando até o gancho do que nós conversamos agora, o meu primeiro seria use filtro solar. Independentemente disso, tem um texto que eu amo, que eu posso até deixar aqui para vocês, que é use filtro solar. E esse texto fala muito além do filtro solar. O filtro solar ele é um detalhe, mas ele fala para você aproveitar a sua vida do jeito certo, com as É. pessoas que fazem sentido para você, cercado de boas companhias, tendo propósito em tudo que você faz e confiando muito em Deus, que é Ele que nos guia em tudo, que nos dá força todos os dias. Então eu finalizo essa série, que foi curta, mas foi muito especial para mim, com o coração cheio de gratidão por ter pessoas como Obrigada. você, que fizeram e fazem muita parte da minha história, e que a Sim. gente possa ter muitos momentos e muitos episódios E muitos 30 e anos muitos 30 ainda anos, juntas. exatamente, falando sobre a vida, sobre a nossa profissão, e Sim. a gente acaba puxando porque a gente ama o que a gente faz. É, Então eu falei: "Raíssa, não vamos falar tanto de tratamento, vamos focar em outras coisas", mas é. a gente ama o que a gente faz e a gente ama falar sobre isso e mostrar para as pessoas que você pode fazer tudo isso de uma forma muito leve, né, sem pirar, sem ficar muito preso nisso. Então muito obrigada por ter Obrigada eu. vindo, fico muito feliz e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Imagina.